Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, abram comigo as Escrituras na carta aos Romanos, capítulo de número 6. Eu vou hoje esboçar o texto que dá continuidade àquilo que o pastor Jaime ministrou no último domingo. Que o Senhor nos conceda graça e misericórdia para que a palavra faça efeito em nós e efeito de vida abundante. Amém? Romanos capítulo de número 6, versículo de número 15 até o 23. Romanos capítulo de número 6, do 15 ao 23. Para que nós possamos meditar, o título da mensagem é Um Bom Senhor para Nós. Somos escravos dele. Amém? Eu passo a leitura em nome de Jesus. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês oferecem alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece. Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Que vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas que agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque em boa e oportuno momento essa palavra nos chegou. Nós te agradecemos, ó Deus, porque fiel é essa palavra. Nos enche do teu Espírito para termos entendimento. E assim, Deus, o Senhor venha transmitir a tua palavra aos nossos corações, nos dando vida com abundância. Em nome de Jesus. Amém. Podeis acertar em nome de Jesus. Queridos, o capítulo 6, ele é dividido em duas partes. A primeira diz respeito àquilo que nos foi feito. A graça que nos alcançou, e aquilo que o Senhor fez em nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a segunda parte deste texto, começa no versículo de número 15, ela diz respeito a uma coisa que nós devemos fazer: perseverar. Essa perseverança só pode nos ser dada se nós nascemos de novo. A gente só consegue viver em perseverança se o Espírito de Deus age em nós. Paulo começa com o versículo 15, fazendo uma pergunta e uma afirmação bem severa. Então nós vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? E ele assevera: de maneira nenhuma. O texto é dividido em 5 partes, a partir do versículo 15, que nós temos então de meditar sobre isso. Primeiro, a autorrendição nos leva à escravidão. E é uma coisa que Paulo faz alusão, porque naquele período para ele comum. Hoje, para nós, talvez não tenhamos dimensão disso. Mas temos que pensar. Somos totalmente livres? Eu digo a vocês que de maneira nenhuma nós somos livres. Muitas pessoas relativizam ser livres. Relativizam a liberdade que há em Cristo. Ah, isso não tem problema, não tem mais lei, não tem condenação. Ah, isso aqui não há importância. É só isso.
É só isso. Eu faço uma pequena analogia. As pessoas que estão em um barco, um porta-aviões para ser mais exato. Todos os que estão a serviço daqueles pilotos têm que checar todo o navio para que nenhum parafuso cause um problema sério. Para que nenhuma arruela solta cause um problema grave. Quem está no navio tem que verificar se ele vai flutuar, se ele está funcionando. E nós que estamos em Cristo temos que fazer essa verificação. A graça de Deus é abundante sobre nós. Louvado seja o nome de Jesus. Mas há necessidade de nós podermos verificar aquilo que a graça fez em nós. Não podemos relativizar. De maneira simples, eu diria, algum torcedor do Cruzeiro vai na torcida do Atlético? Não. Do mesmo jeito, nós não podemos nos relativizar ao pecado. O pecado escraviza, o pecado mata. E mais que isso, as consequências dele são inúmeras em nossas vidas. Gostaria que os irmãos lessem comigo o versículo 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Estar debaixo da graça, irmãos, é um compromisso que nós temos que ter de perseverança. A graça nos foi dada, louvado seja Deus. Não fizemos nada para merecer. Nada. Ah, pastor, eu oro 10 horas por dia. Louvado seja Deus. Você continue e ore 12. Mas nada do que nós fizemos, nada, atrairia a graça de Deus por nós. Quando Paulo está escrevendo aos Romanos, o contexto a que ele escreve era uma cidade completamente promíscua. E por isso relativizava muitas coisas. Era uma cidade que em todas as coisas, o culto pagão, as festividades pagãs, as ritualísticas, estavam em contradição à palavra de Deus. Mas os crentes que estavam ali, Paulo escreve para que eles tenham perseverança no caminho da graça que eles estavam recebendo. E é por conta disso que a gente tem que atentar. Se o pecado fosse brincadeira, o preço dele não seria a morte. O resultado dele não seria a morte. Isaías vai dizer assertivamente, porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E quando Paulo fala isso, nós precisamos entender que a graça maravilhosa que nos foi dada é mais preciosa do que qualquer relativização humana. Se nós dissemos, estou debaixo da graça, eu não preciso vigiar, estou debaixo da graça, eu não preciso ler a Bíblia, eu estou debaixo da graça, eu não preciso orar, o que vai ser de nós? Os romanos recebem essa carta e essa é a resposta de Paulo. Nós diremos isso? Relativizaremos a graça? E ele diz de maneira enfática, de modo nenhum, de forma alguma, em hipótese nenhuma. A primeira parte desse texto, então, é isso que vai nos dizer. No versículo número 16, ele começa dizendo: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece. Se escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Essa é a situação. Pastor, não tem problema. Foi só um seriado de televisão. Não tem problema. Aquilo não é real. O escravo, no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, se você pegar, no capítulo de número 21, havia uma lei que determinava que o escravo deveria ser liberto com um X tempo. Mas aquele escravo, se amava o seu Senhor, poderia continuar servindo a ele. Por isso nós devemos nos entregar a Jesus e servi-lo como escravos que somos dele. E há uma pequena diferença entre o escravo do pecado e o escravo de Cristo. O escravo de Cristo é visto e vivido pela palavra por meio da liberdade que há em Cristo Jesus. Não há outra forma. Se você olhar para aquele que é escravo de Cristo, acredito que o resultado dele é melhor. Lá no texto de Mateus, Jesus ele vai dizer: vocês não podem servir
a dois senhores. Isso é impossível. Nós somos agraciados pela misericórdia de Deus e salvos. Louvados seja Deus. E precisamos nos tornar escravos de Cristo, porque fomos salvos. Escravo de um bom Senhor é melhor do que o de um mau Senhor, sim ou não? Porque o salário do pecado é o quê? Isso todo mundo sabe. É gravado em nosso coração, a gente fala isso na escola bíblica, oramos, lemos a Bíblia, mas às vezes a gente não vigia e relativiza a graça de Deus. Se eu sou escravo de Cristo, eu terei que vigiar, sim ou não? Porque o meu Senhor é vigilante. Se sou escravo de Cristo, a semelhança do meu Senhor, terei que viver em santidade. Se sou escravo de Cristo, a semelhança do meu Senhor, obedecerei para a glória dele, em justiça. A todo momento, o pecado ele quer nos chamar de volta. Nós somos resgatados da mão dele. E ele é um Senhor severo, impiedoso, cruel e por meios cruentos ele nos castiga. Se nós pecamos e o nosso Senhor é o pecado, estamos escravizados com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas se o nosso Senhor é Jesus e somos escravos dele, louvemos ao nome dele, vivendo em justiça e em santidade. Porque se vivemos pela justiça que há na palavra, andaremos em santidade. E se nós andamos em santidade, assim como nosso Senhor é, podemos bendizer o nome dele, glorificar o nome dele. Irmãos, é muito complicado olharmos para o pecado que nos escraviza e olharmos para Cristo e sermos escravos de Cristo. Primeiro, enquanto um reconhece o senhorio de Jesus e o obedece por caminhos de justiça, o outro o negligencia e busca a morte com as próprias mãos. Servir ao pecado é a mesma coisa que botar um vidro de gasolina na mão de uma criança e o fósforo na mão do outro. Dará problema. E isso sem sombra de dúvidas. Paulo assevera isso porque provavelmente alguém lhe dirigiu a palavra dizendo: olha, isso tudo mesmo? Tem que ser assim? Nós estamos aqui dizendo que por fazer isso ou aquilo, somos santos. Mas porque Jesus fez a nossa vida, nós somos santificados. É isso que o texto diz. Escravos da justiça de um bom Senhor. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o seu fruto é de vida e vida com abundância. Às vezes, por relativizar o senhorio de Cristo na nossa vida, nós deixamos de vigiar um certo minuto. E há um estrago que acontece nessas vidas. Um pequeno deslize. Porque o pecado normalmente não é o irmão que me faz pecar, mas sou eu quem cedo ao pecado que há em mim. Aquele velho homem que luta contra a minha nova natureza. Aquele velho homem que me faz o tempo todo olhar para trás. Nós não podemos relativizar a Cristo, nem a sua graça. Porque se nós o fizermos, as consequências serão catastróficas. O salário do pecado é a morte. O segundo tópico deste texto, versículos número 17 e 18, nós encontramos uma aplicação prática disso. Vamos ler em nome de Jesus. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Essa graça que nos foi dada de sermos chamados filhos de Deus, pela obra que Jesus fez, assim como está no começo do capítulo 6, ela nos leva à obediência. E eu não estou falando aqui a ritos e práticas, mas a obedecer e a sujeitar-se à palavra de Deus, ao senhorio de Cristo.
Muitas vezes, dói mais na gente olhar para o nosso pecado do que olhar para Cristo e a sua misericórdia. E por causa disso, nós olhamos porque estamos acostumados. A nossa carne está acostumada. O nosso ser está acostumado ao pecado. Mas se nascemos de novo, fomos tirados deste Senhor com força. Fomos raptados. Nos sujeitemos a Cristo. A aplicação prática é essa. Obedecer a Deus sempre será melhor do que qualquer tempo de ação que você tenha para fazer. Qualquer rito que você tenha praticado. Porque tudo isso é falho. A palavra de Deus não. Todas essas coisas são impreterivelmente cheias de defeito. A palavra de Deus não. Por causa disso, obedecer. Por causa dessas coisas, sujeitar. Por causa dessas coisas, como bons escravos, servir ao nosso Senhor com toda a integridade possível. Irmãos, é muito fácil você olhar para o mundo e ver, mas o fulano não conhece a Deus, prospera, obedece. Isso é o resultado daquilo que nós vivíamos anteriormente. O texto bíblico, ele nos traz a reflexão de obedecer a Cristo, sem olhar para um lado ou para o outro. Obedecer. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode olhar para um e falar assim, eu amo mais você, e olhar para aquele outro e falar, eu te amo também. Não existe essa condição. A W. Tozer, quando escreve um determinado livro chamado Nos Braços de Cristo, ele diz o seguinte: obedecemos porque Deus nos amou. Aleluia. E esse amor foi tão grande que foi capaz de nos rasgar e nos reconstruir. Tornar aquela velha criatura algo melhor. Não por nosso esforço, mas porque Jesus fez isso. Se nós olharmos diante de Cristo e vemos que Ele foi obediente e fiel, mesmo estando em condições severas. Se olharmos para Maria e José, que decidiram obedecer, louvar a Deus em todas as coisas e assumir o papel de pais do Criador, nós encontramos a misericórdia de Deus. Aquele momento em que nós temos que parar e pensar e falar, Senhor, eis-me aqui. É melhor do que dizer, Senhor, me perdoa. Aquele momento em que nós dizemos, Senhor, obrigado, a tua palavra é boa e fiel. É melhor do que aquele momento em que nós dobramos os nossos joelhos e dizemos, Senhor, eu errei. A misericórdia de Deus nos alcança. Sim, Deus é misericordioso em todo o tempo. A graça de Deus é soberana sobre nós. Louvado seja Deus por isso. Mas nós temos que obedecer. Se obedece a Cristo, pastor, eu não consigo sozinho. Louvado seja Deus. Ele arrumou até o jeito para você obedecer. Te encheu do Espírito. Louvado seja Deus, porque nas nossas fraquezas nós olharíamos para o nosso pecado e cairíamos de novo. E de novo. E outra vez. E assim sucessivamente. Até a volta de Cristo. Mas louvado seja Deus, porque Ele preparou uma forma. Nos encheu de poder para resistir ao mal. Para que nós possamos obedecer, Ele quebrantou o nosso coração e por meio do Espírito nos gerou fé. Para que nós possamos obedecer a Deus, Ele olhou para nós e nos encheu dele mesmo, fazendo com que nós resplandecêssemos a sua glória. Não glória como homens poderosos ou, como dizem determinadas pessoas, um homem que tem capacidade de profetizar e os montes correr. Mas um homem com o coração quebrantado, uma mulher com o coração quebrantado, onde a palavra de Deus fala e você diz, eis-me aqui, Senhor. Faz de mim instrumento do Senhor. Eis-me aqui. Porque muitas vezes obedecemos ao pecado sem nem mesmo pestanejar, sem piscar. Mas a obediência de Cristo, ela demanda que nós neguemos a nós mesmos.
Esse ser que nós somos, cheio de si mesmo, que diz, eu posso. Não é assim? Eu consigo. E é isso que Paulo vai asseverar. Que nós obedeçamos a Deus para poder viver em santidade e glória. O texto, logo em seguida, no versículo número 19, ele vai fazer uma pequena analogia. Analogia é você comparar algo diferente para construir algo novo. Isso é analogia. É um termo jurídico. E muitas vezes ela vai tratar isso como uma forma de desenhar. Porque a gente às vezes é cascudo. E precisamos que Deus, de maneira sucinta e pedagógica, nos ensine a obedecer a tua palavra. O versículo 19 diz, Paulo vai falar, eu falo isso de maneira humana, eu estou falando nada impossível. Nós temos limitações. E por sermos tão fracos, diante da boa palavra de Deus, se nós cremos, nós nos entregamos a ela. Senhor, eu me sujeito à tua palavra, me sujeito à tua justiça, pois eu creio que o Senhor faz o melhor. E o melhor de Deus é a vida eterna. Aleluia. Essa analogia, existem dois tipos de escravidão. Um por amor, obediência. Assim como aquele servo lá no livro de Êxodo, que escolhia servir ao seu Senhor, ele recebeu uma marca. Ele tinha uma orelha furada. E aquele servo que escolhesse servir ao seu Senhor, porque é bom servir a Jesus. É bom servir a palavra de Deus. O próprio Paulo vai dizer, bem-aventurado aqueles que caminham na pregação do Evangelho. Bendito os pés daqueles que proclamam o Evangelho. E nós devemos obedecer não somente para pregar ao mundo, mas para mostrar ao mundo que o senhorio de Jesus é melhor. Aquele escravo que escolhesse servir ao seu Senhor porque o amava, ele era tratado como parte da família. Sim. E é por isso o versículo 19 vai nos dizer isso. Assim vocês devem oferecer os membros de vocês como extração, assim como nós oferecemos a impureza, devemos oferecer ao Senhor para a justiça que leva à santidade. E veja que tudo que Paulo está falando aqui é externo a nós. Nós não nos tornamos santos. Eu não posso chegar aqui cheio de pecado e falar, agora eu sou santo. Eu dependo de Cristo. Eu dependo da obra remidora dele. Dependo da palavra dele. Essa obra de santidade, essa escravidão à justiça, deve sempre nos remeter àquilo que Jesus fez por nós. Sempre. Independente se estamos com o coração doído ou não, devemos lembrar: quão grandes coisas fez Jesus por nós. Quão grandes coisas fez Jesus por nós. Nos dando acesso a Deus, nos dando perdão, e como está lá escrito no livro, no Evangelho segundo João, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Quão grandes coisas fez por nós. E é um paradoxo que a gente precisa analisar, e esse é o quarto item deste texto. Dos versículos 20 a 22. A escravidão em Cristo é liberdade. Agora a escravidão do pecado é morte. O texto vai dizer: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram? Muitas pessoas dizem assim: não tem problema fazer isso, eu sou livre. Até mesmo a liberdade que nós achamos ter, ela nos escraviza. Todas as nossas ações têm uma consequência indiferente. Todas as nossas falas, todos os nossos gestos, tudo. Eu sou livre para fazer isso. Essa liberdade vai te gerar um resultado. Por isso não somos totalmente livres quando agimos por nós mesmos. Mas quando escolhemos servir a Jesus, essa escravidão nos liberta. E a verdadeira liberdade é essa: servir a Cristo, porque por amor Ele se entregou por nós. Essa verdadeira liberdade nos traz resultados diferentes. Se vocês escolhem ser escravos do pecado, o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Os discípulos, olhando para Jesus, perguntaram sobre determinadas coisas, e um deles vira para Jesus e fala: esse discurso é muito duro. Quem poderá ser salvo dessa maneira? Lá no capítulo número 19 de Lucas, Jesus vai dizer: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A nossa salvação não depende de nós, porque se dependesse, quem de nós poderia dizer: meu nome está escrito no livro da vida? Se dependesse de nós, quais caminhos você escolheu para obedecer a Deus? Nós vemos em toda a Bíblia que todo aquele que foi fiel e permaneceu fiel, antes de ser fiel, ele era cheio do Espírito. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Era por isso que ele permanecia. Essas coisas que nós fizemos até agora só nos trouxeram ao opróbrio. Essas coisas que nós fizemos até agora só nos trouxeram destruição. E se nós permanecemos nela, o salário do pecado é a morte. E por fazer separação, nós não imaginamos a dor que é ser separado de Deus porque pecamos. Porque a misericórdia de Deus está sobre nós, muitas vezes olhamos e relativizamos. Não tem problema. Ah, foi só uma ira que se levantou no meu coração. E Paulo vai dizer: irei-vos, mas não pequeis. Tiago vai dizer: refreia a tua língua. E quem de nós tem domínio próprio sobre nós mesmos? Esse Senhor que é maldoso o pecado, ele destrói o nosso senso de certo e errado. Por isso, muitas vezes, quando a graça de Deus está sobre nós precisamos permanecer vigilantes. Porque se você olhar para o lado, aquele Senhor a quem você servia, ele busca te escravizar de novo. Não estou dizendo que o crente não peca. Alguém aqui, em todo o tempo, permanece 100% fiel e santo? Nós pecamos porque todos os dias, somos falhos, fracos, inúteis para a nossa própria salvação. Mas podemos dizer o seguinte: ainda que eu peque, e eu não estou dizendo viver em pecado, tem diferença de ainda que eu peque e de pequei de novo. Ainda que peque, o meu Senhor é misericordioso, me limpa do pecado, me leva à presença dele novamente. Essas coisas só nos trouxeram vergonha. E como é vergonhoso. Nós vemos em Sodoma e Gomorra que o pecado estava de tamanha forma naquele povo que subiu a narina de Deus com um cheiro desagradável. E o Senhor irou-se contra aquele povo. O dia da ira do Senhor virá. É por isso que Paulo nos coloca esses dois caminhos: o de obediência para a justiça ou de pecado para a morte. É por isso que Jesus vai dizer: há dois caminhos. Um é estreito e apertado, e este conduz à salvação. Mas há aquele que é amplo e conduz à perdição. Paulo narra isso àquela comunidade e estava instruindo eles a permanecer fiéis àquela mensagem que eles receberam. E Jesus, sendo ele quem é, deu a vida dele por nós. E quando nós achávamos que aquilo ali passaria, ele ressuscita e diz: eu virei vos buscar. É por conta dessas coisas que este caminho de servidão a um bom Senhor e o de escravidão a um mau Senhor tem que passar pelas nossas mentes todos os dias. Olhar, orar e prosseguir. Olhar porque precisamos enxergar em nós que somos falhos e pecadores. Orar porque só o Senhor pode ter misericórdia de nós e nos remir de todos os pecados. Prosseguir porque Ele nos convida a ter uma vida com Ele. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o salário do pecado é a morte. Em todas essas coisas, Paulo vai culminar dizendo isso. Fechando com o versículo de número 23, ele diz: o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Escolher a Cristo é muito mais do que simplesmente os nossos olhos enxergam. Hoje, com tamanha iniquidade no mundo, a mensagem do Evangelho deixou de ser essa aqui: abandonem o pecado, creiam em Jesus e vivam em santidade. Para dizer, olha, ore, se converta, entre para dentro da igreja. E Jesus fará isso por você e aquilo outro por você. Todas as dádivas que Deus nos dá, diante da dádiva da vida eterna, não são nada. Todas as graças que o Senhor pode abençoar, todas as dádivas, todas as bênçãos, seja ela material, psíquica ou qualquer outra, não se comparam. E faço aqui um pequeno paralelo. Os discípulos se encheram de alegria, porque em nome de Jesus expulsavam demônios. Os discípulos se encheram, ficaram altivos, voltam-se para Jesus alegres, olha, os demônios nos sujeitam em seu nome. Jesus olha para eles e fala, isso não é nada. Não se alegrem porque os demônios se sujeitam. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Este paralelo que faço é para que nós possamos meditar. Escolher obedecer a Cristo, ser seu escravo, porque a escravidão em Cristo nos gera liberdade. Ou voltarmos ao pecado e ao lamaçal de morte que nos envolvia, porque o salário do pecado é a morte. É necessário vivermos em santidade, obedecendo e sermos escravos da justiça, porque essa nos conduz a um caminho de santidade. E só a santidade nele. Nós devemos orar sempre para que não somente a palavra esteja em nós, mas ela faça efeito de vida em nós. Pode ter pessoas que leem a Bíblia o dia inteiro. Encontrei com um rapaz que lia realmente a Bíblia, guardava versículos e mais versículos, mas ele tinha um problema. Ele não era crente no Senhor. E ele se gabava, eu leio mais a Bíblia do que muito pastor. Eu falei, ok. Isso não te torna melhor que ninguém. Pelo contrário, está abundando em ti o pecado. E você está relativizando a graça de Deus. Ele dizia, conheço a Bíblia muito melhor do que muito crente. E é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Somos escravos de Cristo. E nele somos libertos. Preste atenção. Obra nenhuma te faz ser santo. Se ela fizesse, Jesus não precisaria vir. Se as suas obras não servem para salvar, elas são o quê? Condição de gente salva. Porque só pode gerar boas obras aquele que nasceu de novo. Porque senão as nossas obras seriam as mesmas. Nos levariam ao pecado, à morte. E muitas vezes nos colocaria no engano de achar que nós devemos que exaltar a nós mesmos. E Jesus diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Por isso esse paralelo àquilo que Paulo diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós nos tornemos escravos de Cristo. E mais do que escravos, escravos obedientes, que caminham na justiça de Deus para vivermos em santidade. E uma última coisa, nós temos esses dois caminhos. A escravidão do pecado e a escravidão liberta em Cristo. Se Jesus te resgatou, não olhe para o seu antigo Senhor, porque o salário do pecado é morte. E se Cristo está em você, o Evangelho é na sua vida, sirva a Jesus, obedeça com grande alegria. Porque o dom gratuito de Deus é eterno. Eu queria propor a você um desafio. Que você faça a oração mais sincera deste momento. Senhor, será que estou te obedecendo como um escravo livre?
Porque nós sabemos que há joio no meio do trigo, e muitas vezes a gente quer e olha para o joio e fala, você é joio, eu sou trigo. Mas a diferença do joio e do trigo se encontra nos frutos. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer que nós devemos nos revestir de Deus, para que nós possamos resistir ao dia mau. E sendo cheio, quando ele diz lá em Gálatas, produzir frutos do Espírito. Isso é ser servo da justiça, ser escravo da justiça. Que a palavra de Deus seja viva e eficaz em nós. Que Jesus possa ser resplandecido em nós. Nós venhamos a diminuir e ele crescer, porque somos bons escravos dele. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Às vezes você relativizou a graça. Desconsiderou a obra de Cristo. E falou, não tem problema. Eu quero orar para que o Espírito Santo te dê força, para que você resista ao dia mau. Para que você se torne escravo da justiça e testemunho fiel de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador, eu oro. Peço que cada irmão e irmã aqui presente seja cheio do Teu Espírito, cheio do poder para dar testemunho. Senhor, nós entregamos a nossa vida, cantamos isso hoje. Mas nós te pedimos que verdadeiramente sejamos escravos do Senhor, resistindo ao pecado, fugindo àquele senhorio maldoso e destrutivo do pecado. Que nós tenhamos, ó Deus, a escravidão e a servidão ao Senhor com obediência para a justiça que nos leva à santidade. Que nós estejamos diante do Senhor, ó Deus, cheios do Teu Espírito. E para a glória do Teu nome, sejamos testemunhos, luz deste mundo, sal dessa terra, como o Senhor nos chamou a ser. Que a escravidão no Senhor nos traga a liberdade em Cristo, porque foi para ela que o Senhor nos chamou. Bendito é o seu nome. Fortifica os irmãos, fortifica as irmãs, e que a Tua palavra esteja viva em nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém?